Olá, tudo bom? Vamos a mais uma live? Bom, primeiro eu queria dar boa tarde para todos que estão participando, dar um oi, dizer que hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade e como, na verdade, controlar a ansiedade, como é que nós podemos viver essa questão, que é uma questão que afeta tantas pessoas atualmente, principalmente no meio dessa pandemia, e que tem causado e causa tantos estragos à nossa saúde e às nossas relações. Boa tarde, Mirna, bem-vinda. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a ansiedade, na verdade, ela é uma emoção normal ao ser humano, tá? E ela sempre vai surgir quando nós estamos participando, vivenciando uma situação que nos provoca muito estresse, ou quando nós vivemos num ambiente que nos estimula ao estresse. Tem ambiente? Sim, quando eu tenho uma relação onde o tempo todo eu estou querendo agradar, uma relação onde o tempo todo eu estou querendo suprir a expectativa do outro, onde o tempo todo, como se diz no interior, eu estou andando sobre ovos, ou seja, eu tenho receio de desagradar, eu tenho receio de fazer algo errado. Então, o que nós precisamos entender é que, assim, é normal e natural nós termos ansiedade, tá? Isso é normal e natural. Quem me diz, não, essa pandemia, eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade, tá tudo ótimo. Peraí um pouquinho. É óbvio que você não vai ter isso 24 horas por dia, mas em algum momento da sua vida, em algum momento do dia, da sua semana, você vai se pegar tendo um pouco de ansiedade, sim. Assim como você vai ter o medo de repente, um dia você acorda, não tá muito bem, o teu corpo tá doendo, você tá com uma rinite mais atacada ou até uma gripe, você, será que eu peguei Covid? Será que eu passei para alguém? Será? É normal e natural isso. O problema é quando nós falamos, quando a ansiedade, ela se torna tão excessiva que ela acaba se tornando uma doença. E para vocês terem uma ideia, ela tem até um CID, tá? Que é o F41. O que significa isso? Ela deixa de ser uma ansiedade normal para ela poder se transformar desde um transtorno de ansiedade generalizada até um transtorno de ansiedade específico. E aí, o que isso faz? Isso faz com que nós tenhamos preocupações e medos extremos diante de situações do dia a dia. Começou a escurecer, eu começo a entrar em pânico. Eu espirrei, eu entro em pânico. Eu falei de ir na rua, eu paraliso. Então, tudo isso, na verdade, nós estamos falando do quê? De ansiedade. E o que nós precisamos entender é que a ansiedade, nós poderíamos dizer que vamos colocar assim, a preocupação que gera a ansiedade, E dizemos que tanto a ansiedade quanto a preocupação, elas são muito próximas, Ela, na verdade, é um aspecto do medo, né? Então, é quando nós temos medo de uma situação. Quem nunca aqui teve medo diante de uma prova, de um vestibular, de uma prova que é muito importante, de algo que vai mexer na minha vida e que vai me obrigar a ter que mudar a minha vida, É impossível. Eu lembro que o meu avô falava algo que era interessante, ele dizia para mim, que eu deveria fazer, naquela época não se tinha os vestibulares que se tem hoje, mas o que eu fiz? Quando eu fiz 16 anos, eu prestei vestibular. Eu estava no 2º colegial e todos meus amigos me acharam maluca. Por que você vai prestar vestibular com 16 anos? E a minha resposta foi simples, porque o meu avô me disse que nessa época meu avô já tinha falecido, era para eu fazer
o vestibular com 16 anos. Por quê? Porque quando eu fosse fazer aos 17 para entrar na faculdade, eu não teria tanta ansiedade, eu estaria mais calma, porque eu já saberia o que estava ocorrendo ali na minha relação diante, tá, do que iria ocorrer. Não seria a primeira vez, e foi ótimo. Tá, eu passei na primeira lista, eu até dormi durante o vestibular. Tá o grau da minha ansiedade, né? Ou seja, eu tava super relaxada, super em paz comigo mesma. E, no entanto, amigas que estavam desesperadas para entrar, o que aconteceu? Algumas repetiram. Por quê? Porque a ansiedade, uma das coisas que ela faz, ela te consome tanto que você acaba ficando sem energia. Tá? Por isso que as pessoas dizem, ai, deu um branco, poxa, eu comecei a ler um livro, não consegui ler o livro. Por que que isso ocorre? Porque eu estou usando toda a minha energia para me manter nessa preocupação, nessa ansiedade, nessa ânsia de conexão com algo que eu desejo e que, na verdade, eu não tenho controle nenhum se eu vou conseguir ou não. E é interessante porque nós podemos ter ansiedade tanto em momentos críticos, como uma prova. Ah, Regina, é um momento bom. Não, uma prova, uma avaliação, uma reunião muito importante. Como nós podemos também ter ansiedade, por exemplo, quando você se apaixona. Tá? A pessoa não te ligou, você já começa a ficar ansiosa. Será que parou de gostar de mim? Será que não vai ligar mais? Será que eu fiz algo errado? Então, tudo isso que nós estamos falando é sobre o quê? É sobre criar uma preocupação buscando uma conexão. Então, como eu ainda não sei como vai ser o depois, eu me preocupo e ao me preocupar, eu uso toda a minha energia, tá, nesse contexto, e isso faz com que o que aconteça, eu acabe não tendo, como é que eu vou te dizer, energia para fazer aquilo que seria o meu cotidiano. É interessante nós entendermos isso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu fico tão angustiada, eu fico tão ansiosa, eu fico tão ocupada com aquilo que eu não tenho energia para fazer uma outra coisa. E como nós estamos dizendo que a ansiedade, ela tem aqui por baixo o medo, nós precisamos lembrar que quando nós entramos numa sensação de ansiedade, nós usamos o quê? Nós usamos a mesma emoção, os sintomas da emoção verdadeira, que é o medo. E isso gera o quê? Basicamente, o corpo ele dá uma resposta na sensação como se fosse um pensamento lógico e ele tem duas opções. Ou ele paralisa, luta, ou então ele começa a querer fugir. Olha que interessante. Tá? E isso, óbvio, nessa situação, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter toda uma liberação de adrenalina no meu corpo. Deixa eu ver onde está minha água. Ao liberar muita adrenalina, o que meu corpo ele faz? Ele aumenta os meus batimentos cardíacos, tá? Porque ele vai contrair os meus vasos sanguíneos, ele vai fazer isso para quê? Para fazer o sangue mais rápido. Automaticamente, o que isso faz? Me dá taquicardia. E aí eu fico desesperada. Tá? Ele faz com que a minha respiração e o consumo de oxigênio aumente. Por quê? Porque ele dilata os meus brônquios. Tá? Essa é a parte física. Ele faz com que o meu intestino ele fique mais lento. Por quê? Porque ele precisa de energia para usar com outras coisas, principalmente com o cérebro, que eu estou buscando formas, tá, de reagir, de buscar uma saída. Lembre-se, a base é fugir ou paralisar. Ok? Ele aumenta a liberação de glicose no sangue, tá? Então, isso daí me dá mais energia. Para quê? Para me dar mais energia, para fazer com que eu tenha energia para reagir. Só que, olha que interessante, né? A minha pupila dilata. Ou seja, tudo isso daí, em vez de me acalmar, me acelera, né? E isso daí faz com que? Isso faz com que o meu corpo, ele sofra uma série de impactos. Tá? E isso daí faz com que
chega uma hora que eu estou exausta. Então, nós falamos que existem os sintomas físicos, tá, da ansiedade. E nós temos também, a ansiedade ela é algo que mexe tanto conosco, esse medo contínuo, porque lembra, é uma emoção de disfarce. O que isso gera? Ele pode me gerar tanto questões do meu pensamento ficar acelerado, quanto sensações psicológicas, quanto sensações emocionais. Então vamos falar um pouquinho como é que são essas sensações. Eu falei assim inicialmente sobre as sensações físicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é que isso se dá no nosso psicológico. Como é que são esses sintomas psicológicos da ansiedade que está por baixo, a preocupação que está por baixo, o medo, ok? Nós vamos ter uma tensão ou nervosismo. Tem pessoas que vão ficar com as mãos molhadas. Tem pessoas que vão ficar com as mãos quentes. Nós começamos a ter aquela... muita gente confunde. Hoje mesmo atendi uma cliente, ela dizia, eu tenho a sensação de que uma coisa muito ruim vai acontecer. E eu dizia para ela, tá, por que você está sentindo isso? Meu peito está apertado. Então, nós começamos a ter dúvida entre o que é a ansiedade e o que é a minha intuição, o meu sexto sentido, a minha percepção extrasensorial. E isso fica tão forte que isso cria uma confusão na minha cabeça. Ok? Eu começo a não conseguir me concentrar porque, óbvio, minha cabeça, ela, lembre-se, 10% consciente, 90% inconsciente. A minha mente como um todo, ela tá tentando encontrar saídas, ela tá tentando fazer um planejamento do que pode ocorrer de bom, de ruim. Óbvio que nós temos uma preferência pelo ruim, então nós ficamos aqui, não, mas se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo outro. E com isso... o que acontece? Como é que fica o meu foco? Como é que fica a minha concentração? Terrível. Então, é muito comum quando a pessoa entra, durante esse período da quarentena, eu ouvi muitas pessoas usando a seguinte frase, e não sei se você usou ou se você ouviu alguém usar. Regina, eu não consigo ler um livro, eu não tenho energia para ler. Tá? Eu não estou conseguindo assistir uma série. Todo mundo diz que assiste série. Eu sento na frente da série, eu assisto e eu não consigo entender o que está ocorrendo. Tá? Parece que a minha mente ela tá flutuando. Parece que eu tô o tempo inteiro angustiada. É como se eu tivesse num sentimento de medo constante. Ou que algo ruim vai acontecer, ou que vai acontecer algo que eu não tenho o menor controle. Tá, eu tenho muitas vezes o meu pensamento ele fica como se ele tivesse obcecado. Então vamos pensar na sensação do Covid. A pessoa fica o tempo inteiro, 100% do foco dela, consciente e inconsciente, é em relação ao Covid. Então ela só ouve coisas sobre o Covid, ela só consegue pensar, não, mas se eu pegar, se eu não pegar, mas se alguém vier aqui pegar, não, e se eu passar para alguém... É assim, chega um ponto que às vezes nós precisamos, tá, como psicólogo, indicar um psiquiatra para que a mente da pessoa consiga diminuir o ritmo e ela não entre numa estafa mental. Olha que interessante, né? Através de um sentimento que é o medo, gera-se uma preocupação, nós chamamos de ansiedade e essa ansiedade gera... tá? É como se fosse um looping dentro da minha cabeça. Você já sentiu isso? Tá? Você não conseguir parar de pensar naquilo? Eu lembro que alguns anos atrás, uma cliente, quando ela chegou na terapia, ela ficou meia hora esperando na recepção. Quando ela subiu, meia hora não, 10 minutos, ela chegou um pouquinho antes, ela já tinha feito mais de 60 ligações pro namorado. E ela dizia, ele não atende porque aconteceu alguma coisa de ruim. Eu falei, calma. Tá, o que aconteceu? Óbvio, diante do que ela me contou, ele não estaria atendendo a ligação. Mas por quê? Porque é angústia, né? Normalmente, por conta do cérebro ficar super acelerado, o que isso gera? Isso gera uma dificuldade para dormir. E eu já ouvi algumas pessoas me dizerem, mas olha bem, eu tomei
X porção de melatonina e eu não consigo dormir. Lógico, se você está muito acelerada, o seu corpo não consegue parar. Você não consegue estabilizá-lo, a não ser que conscientemente você faça alguma coisa. Tá? É muito comum que por conta disso tudo você cria um estado de irritação. Você começa a se mexer. Na verdade, você está com muita energia e está com pouca energia, porque toda a sua energia está focada aqui, né? No que você está focando. E aí, muitas pessoas, além dessa parte que nós temos, desses aspectos psicológicos, isso gera, vamos entender, toda reação emocional gera uma reação fisiológica. Tá? Então, se eu não consigo tirar da minha cabeça um pensamento, se eu não consigo deixar com que as coisas fluam, se eu fico presa naquilo, o que isso gera para mim? Lembro que eu falei da minha cliente, eu tô com um aperto no peito. Então é muito comum que a ansiedade, algumas pessoas quando têm uma crise de ansiedade, elas cheguem até ir ao hospital pronto-socorro, porque elas ficam em dúvida se elas estão tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, ou se elas estão tendo um ataque cardíaco. Tá, Regina, mas se eu não souber isso, o que vai acontecer? Tá? E se eu estiver tendo um ataque cardíaco? Então, eu sempre falo que a dor emocional ela é muito interessante, porque ela anda. Tá? Todo mundo que me conhece, que nós usamos exercícios, ela anda. Tá? Ela dá falta de ar, porque os nossos brônquios abrem, nós queremos respirar mais. Tá? Então, automaticamente isso que acontece... eu começo a ter essa sensação de não ter ar. Falando isso, preciso de um pouco d'água. É muito comum que quando eu tô no meio de uma crise de ansiedade, o que ocorre? O meu calor, a minha temperatura corporal sobe. Então as minhas mãos começam a suar. Eu começo a ter, é como se eu tremesse. Eu entro num processo de angústia no corpo. Então tem pessoas que começam, não, olha como eu tô tremendo, olha como eu tô ansiosa, tá? Por que isso? Porque eu tô com um excesso de energia aqui, esse excesso de energia começa a provocar reações físicas e eu começo a ficar, e cada reação física eu fico mais e mais desesperada. É comum que isso dê, às vezes, uma sensação de cansaço muito grande, de fraqueza, de fadiga, muita sede, porque você começa a ficar, isso começa a te dar essa sensação de como se você tivesse seca por dentro. Tem pessoas que vão sentir frio. Tá? A Naila tá dizendo, minha filha, sim, o que ocorre? Nós começamos a ter dor nas costas. Tem gente que chega ao ponto de quando... Lembra, nós falamos que a base é o medo. Então, ela pode ter até distúrbios intestinais, como dor de barriga, diarreia. E muitas vezes, quando você tem isso muitas vezes, às vezes você chega a um ponto onde você começa a ter medo, tá? Ter medo de ficar sozinho, ter medo de sair, você começa a achar que vai morrer, porque as sensações não são agradáveis. E aí as pessoas vão para... É muito louco, né? A pessoa tá com uma série de sintomas, chega no hospital e aí o que eles dizem? Você precisa de um trabalho emocional, de um trabalho terapêutico, você precisa meditar, você precisa ter qualidade de vida. Aí a pessoa fala, eu estou aqui quase morrendo e essa pessoa diz que é psicológico. Será que não entende que eu estou com sintomas? Sim, só que a diferença é, quando você tem um frio, porque de repente a temperatura baixou, todos nós vamos ter frio por conta da temperatura. Quando você está em ansiedade, você tem uma queda de pressão, você vai ter frio porque o teu corpo ele está tendo reações físicas sobre o que você está vivendo emocional, tá? Então, o que eu queria que você tivesse consciência é que, normalmente, lembra que eu sempre falo que as emoções, nossa memória é emocional, e nós colecionamos memórias.
Então, por que a terapia? Porque nós precisamos entender onde é que isso começou. Só que nós também temos que ter o bom senso de saber que uma pessoa que está no auge de uma crise de ansiedade, no auge de uma crise de pânico, muitas vezes nós temos que entrar com medicamento, nós precisamos da ajuda de um psiquiatra. Por quê? Porque a pessoa a mente já está numa aceleração, é como se eu tivesse com a mente a 200 por hora. Eu não posso pegar ela, como se diz no interior, pegar o boi pelo chifre e parar ele. Eu preciso fazer isso de uma forma que seja boa para o cliente ou para a pessoa que está passando isso. Naquele momento, eu preciso parar. Eu preciso fazer com que aquela sensação pare, literalmente, ou diminua, para que a pessoa possa de novo voltar a ter consciência e ela poder voltar a pensar. Por quê? Porque não adianta muitas pessoas falar, então é psicológico, vamos para terapia. Legal ir para terapia, a terapia ajuda, mas dependendo do caso, você precisa também de uma ajuda de medicamentos. Aí você vai dizer, poxa, então tudo é medicamento? Não. Quem me conhece sabe que o medicamento, ele só é usado quando necessário. Tá? Mas em alguns momentos eles são usados. Eu lembro que no último ano de faculdade eu faço tratamento com antroposofia. No último ano, eu praticamente não dormia, porque eu precisava entregar trabalho, TCC, isso e aquilo. E eu lembro que uma das vezes, quase no último semestre, no último trimestre, o meu médico olhou para mim e falou, Regina, você tá num ponto que eu não estava conseguindo dormir, porque eu estava muito acelerada. Ele falou, você está entrando num ponto, você vai entrar em ansiedade. Então, nós vamos usar um medicamento alopático para te ajudar a dormir e diminuir. Senão, daqui a pouco, você não vai estar lembrando de nada. Por quê? Você está muito cansada e você está muito acelerada. Tá? Por um mês, eu tomei aquilo, 1 ou 2 meses. Meu ritmo foi voltando ao normal. Eu comecei a dormir mais, eu me reorganizei. E aí, eu consegui terminar a faculdade sem sequelas. Mas depois que eu terminei a faculdade, eu estava tão cansada que eu tirei um mês de férias. Os primeiros 15 dias eu dormia 16, 18 horas. Tá? Então, tudo isso vai fazendo, são coisas que vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem bem simples, nos pilhando, tá? E nós temos que entender também, assim, primeiro eu estou dizendo o que é, porque não adianta eu chegar aqui e falar, vamos resolver a ansiedade dessa forma, se nós não soubermos primeiro o que é e como identificar isso no meu corpo, tá? O que eu sempre falo, primeiro nós temos que entender, 50% da cura é a compreensão de qual é o problema. Sem isso, nós não conseguimos de forma nenhuma sequer pensar ou buscar alguma solução. Nós precisamos entender que quando as pessoas me dizem, eu tô com um transtorno de ansiedade, eu tô com uma síndrome do pânico. Eu falo, tá, o que você tem? Eu tenho pânico incontrolável, eu tenho a sensação que eu vou morrer, eu não consigo, parece que o tempo inteiro eu tô faltando ar, eu tenho a impressão que eu tô com taquicardia o tempo todo, eu chego a ter tontura, eu tenho vertigem, eu acho que eu vou cair, eu como, parece que eu não faço a digestão, ou então eu vou pro banheiro toda hora. Na verdade, o que nós estamos falando? Que tudo isso são coisas que vieram como se fossem derivados dos transtornos de ansiedade. Tá? Óbvio que aí vai depender, vamos dizer assim, é como se a gente falasse de uma gripe. Uma coisa é a gripe no primeiro dia e outra ela no terceiro ou quarto dia, se você não cuidar. Se você cuidar da gripe no primeiro, segundo, terceiro dia, ela é super fraca. Se você não cuidar, você fica de cama 1 ou 2 semanas. Tá? Quem aqui nunca teve um probleminha básico, tipo... Você começou uma infecção urinária, você foi lá no médico, tomou um remedinho, resolveu, ótimo. Você não resolveu, você tem uma cistite que você pode até ser internada. É o mesmo que a gente fala quando nós falamos da parte emocional. A parte emocional não é diferente do físico. As pessoas têm uma fantasia de que, na verdade, o que vai acontecer? A emocional é mais fácil. Não é que é mais fácil ou mais difícil.
mas nós precisamos cuidar. Quanto mais você demora para cuidar de qualquer tipo de transtorno, mais difícil ou mais demorado ele é para se curar. Tá? Algumas pessoas, e eu li isso, lógico, independente do que eu estudei, de tudo, vira e mexe, eu faço pesquisas antes de fazer uma live, até para poder trazer de uma forma mais simples algumas informações. Por exemplo, as pessoas fazem uma associação entre a ansiedade e a depressão. E muita gente diz, mas a depressão, a ansiedade e a depressão, eles são quadros opostos, um tá aqui e outro tá ali. Na verdade, isso também não é real. Nós usamos muitos nomes diferentes para coisas que o sintoma físico é muito similar. Então, quando nós falamos que eles têm sintomas similares, nós estamos dizendo o seguinte, que tanto a depressão quanto a ansiedade me geram medos. Tanto a depressão quanto a ansiedade pode me gerar insônia, pode me gerar insegurança, pode me gerar dificuldade de concentração, pode me gerar irritabilidade, pode me gerar excesso de fome ou falta de fome, tá? Tanto peso quanto perda. Num dos sites que eu li, eu acho que foi o da Minha Vida ou Saúde, eles diziam o seguinte, que é muito mais comum, tá? Que as pessoas que têm depressão têm menos probabilidade de ter ansiedade, mas pessoas que têm ansiedade têm maior probabilidade de desenvolverem uma depressão. Olha que interessante, tá? Por quê? Porque quando você se torna ansioso, tá? A depressão, ela vai ter um quadro emocional ou ela vai ter um quadro químico. Isso vai te levar a uma série de reações fisiológicas, tá certo? Mas quando você tem ansiedade, o que acontece? Você começa principalmente nessa necessidade de pensar sobre o que eu vou fazer lá, como eu vou conseguir. Você entra muito naquilo que a gente chama de pensamentos negativos. Oi, Ana, bem-vindas. Não precisa pedir desculpas, seja super bem-vinda. Nós estamos falando sobre como controlar a ansiedade. E até agora eu estava falando, explicando o que é a ansiedade, como isso aparece no corpo e quanto, nesse momento, o que eu estava dizendo era o quanto, quando nós temos crise de ansiedade ou nós nos habituamos a ser ansiosos, nós criamos até esse hábito, tá? Dentro de nós. Por quê? Porque o tempo todo eu não controlo a minha mente. Regina, agora você tá surtada. Não. Tudo, tá? Nossa mente, nós podemos sim ter alguns controles. Bom, Denise, a Denise está dizendo que já foi diagnosticada com os 2 casos ao mesmo tempo. É possível, por quê? Porque um gera o outro. Se você tem uma crise de ansiedade, isso pode te gerar uma crise de depressão. Por quê? Porque é muito comum que você entre vamos dizer o seguinte, numa roda de pensamentos negativos sobre si e sobre os outros. Isso vai fazendo o quê? Isso é um gatilho que te leva para a depressão. Tá? E muitas vezes as pessoas que elas têm um transtorno de ansiedade muito grande, elas começam a criar, oi Pércio, bem-vindo, elas começam a criar uma autoproteção que é evitar lidar com situações que possam gerar ansiedade. Só que em vez disso resolver, isso daqui vai acumulando. Então é muito importante, tá, que nós possamos ter claro que toda vez que nós temos sintomas de ansiedade contínua, nós temos que procurar ajuda. Tá? É como aquilo, né? A pessoa, ela engorda 1 quilo, ela fala, não é nada. Ela engorda 2 quilos, não é nada. De repente, ela tá com 30 quilos a mais, ela fala, meu Deus, como isso aconteceu? Porque você não foi prestando atenção. E aí ela precisa de uma ajuda, porque não é todo mundo que consegue sair de uma crise de ansiedade ou emagrecer 20 quilos sozinho. E não tem nada de errado e nada de
O Pércio está dizendo ansioso aqui. Então, a ansiedade, Pércio, ela está muito ligada com a nossa necessidade de conexão. Tá? Então, vamos lá. Como tudo, é sempre muito importante, eu bato nessa tecla direto, o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos leva a saber onde, quando e como procurar ajuda. Regina, legal, já entendi essa parte. Agora, como é que eu faço para diminuir a minha ansiedade? Tá? Como é que eu faço para fazer com que as coisas efetivamente eu não precise ficar tão presa na ansiedade ou tão refém da ansiedade? E como é que eu faço para que a minha ansiedade não se torne um transtorno de ansiedade generalizado, não se torne uma síndrome do pânico, ou uma crise do pânico, não se torne uma fobia específica ou até mesmo um transtorno obsessivo compulsivo? Tá? Primeiro lugar, é nós termos a consciência de que todos nós temos ansiedade. Ponto básico. Segundo ponto, é nós começarmos a tentar viver no aqui e agora. Por que o mindfulness, ele se espalhou e ele se tornou, todo mundo achou o máximo o mindfulness. E eu acho muito legal. Porque, na verdade, ele te obriga a viver no aqui e agora. Então, o primeiro ponto quando nós falamos do ansioso é que o ansioso, ele está aqui, mas ele quer estar lá na frente. Aí, quando ele chega lá na frente, ele quer estar lá na frente. Ele quer o tempo todo, é como se ele vivesse só aqui. Nós precisamos viver no aqui e agora. O que foi super legal dessa pandemia, dessa quarentena? Da pandemia não teve nada de legal, porque as pessoas entraram em ansiedade, transtornos de ansiedade, transtorno até pós-traumático. Por quê? Porque as memórias dos antepassados trouxeram os medos de epidemia, as mortes de epidemia que nós temos aí dentro das 5 maiores epidemias do mundo. Começou lá em Ramsés III, tá? 3.000 anos, tá, atrás. Então nós temos aí no nosso inconsciente memórias para 1.000 vidas de epidemias, de mortes, de medos, enfim. Mas o que a quarentena ela trouxe de positivo? Ela nos obrigou literalmente a ter que parar. Ela nos obrigou a ter que ficar conosco. Isso para algumas pessoas foi maravilhoso, para outras pessoas foi terrível. Por quê? Porque você teve que lidar com aqui e agora. Entendeu? E é importante nós termos essa clareza. Quando eu tenho que viver no aqui e agora, por exemplo, você não... Como era o dia a dia normal de uma pessoa. Acorda de manhã, pega a agenda, já tem que fazer isso, vai falando no telefone, chega no trabalho, faz reunião, corre pra cá, corre pra lá, não tenho tempo pra fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, de repente, você se viu preso em casa, tendo que trabalhar pela internet, fazendo os contatos, mas o ritmo, parece que era como se o ritmo da Terra tivesse diminuído. E de repente você olha e fala, uau, e agora? E teve pessoas que isso daí, como essa parada fez com que eles focassem o quê? Na pandemia. E aí, não vou sair de casa, não entra ninguém em casa, tá? E muitas pessoas, isso daí já é comprovado, tá? É pesquisa, começaram terapia nesse período. Por quê? Porque começaram a se dar conta de que precisavam de ajuda. Porque não estavam dando conta, estavam brigando. Olha o que isso gerou, tá? O que toda essa situação gerou? Um aumento drástico, tá? De violência doméstica contra criança, mulheres e terceira idade. O número de pessoas com depressão e com ansiedade aumentou muito. As pessoas não vendo sentido, não conseguindo lidar com essa situação, fugindo da realidade, tá? E, lógico, todo esse estímulo. Então, hoje já se discute os traumas que nós vamos ter que trabalhar no futuro e as crises geradas por esse período de quarentena por conta da pandemia. Tá? E ainda
é normal, igual o Pércio falou, ansioso aqui, presente. Só que nós também temos que lembrar que se nós já viemos de uma família ansiosa, nós já trazemos isso, hoje já fala em DNA, mas na verdade é uma herança hereditária. Por quê? Porque os nossos antepassados não souberam lidar com isso e eles passaram isso como um presente para nós. Que depois de, eu acho que são 3 ou 4 gerações que você faz a psicossomatização, isso se torna parte do DNA. O DNA tem um defeitinho. Tá? O ambiente que você vive, se você vive com pessoas muito cobradoras, pessoas que o tempo inteiro são muito agressivas, isso pode gerar ansiedade, porque lembra, a base é o medo. A forma como você pensa, a forma como você tenta o tempo inteiro, sabe, controlar. Então vamos lá. Tudo isso era para entender o que era essa tal de ansiedade. Como é que eu posso literalmente resolver minha questão de ansiedade? O Pércio está dizendo, infelizmente meus filhos já ganharam também esse legado. Na verdade, Pércio, muita gente traz esse, digamos, como você disse, esse legado. Por quê? Porque os próprios pais não se dão conta do quanto são ansiosos. Quando os pais se dão, eles conseguem mudar isso nele. Então, como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele se dá pelo quê? Pela terapia. Ele pode ser a terapia, ele pode ser... as pessoas podem usar aquilo que mais se adapta a si. Eu faço terapia desde os 18 anos. Então, essa semana, na sexta-feira, uma cliente estava numa crise de ansiedade homérica e eu atendendo ela por telefone, porque ela não estava em São Paulo. Tá? E nesse caso eu não tinha como fazer, não venha para São Paulo, quando você chegar eu te atendo. Não, crise de ansiedade você tem que ajudar naquele momento, você tem que resolver naquele momento, senão a pessoa pode até entrar no surto, né? E ela dizia para mim, porque eu falta muito para ser iluminada como você. Eu falei, amiga, iluminada? Caramba, eu faço terapia desde os 18 anos. Eu me conheço pra caramba. Eu fiz meditação e yoga. Eu faço acupuntura. Eu faço barras de axis. Eu faço teta healing. Eu faço um monte de coisa. Sabe, recebo passe, peço para as minhas tias que são católicas rezarem por mim. E você me diz que eu sou iluminada? Tá tirando onda. É como dizer que eu tenho sorte. Não é isso, é um processo. E quando eu entro em ansiedade, eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu falo, gente, quando isso ocorrer, nós vamos resolver. Existe uma diferença, que é viver no aqui e agora, e uma diferença entre não planejar, tá? E aí eu preciso, quando eu falo em fazer uma terapia, em se conhecer, eu preciso entender, primeiro, entender o que existe de terapia. Qual é o tipo de terapia que funciona para mim? Por exemplo, eu sou uma psicóloga comportamental, então eu trabalho com resolução de problemas, eu trabalho com questões comportamentais, mudanças de comportamentos. Tá? O que é muito diferente de um processo, por exemplo, de uma psicanálise junguiana, de uma psicanálise lacaniana, onde você, na verdade, busca ir para o centro do ser através da associação livre. Tá? Uma terapia, uma psicanálise mais freudiana, onde a base do trabalho é o autoconhecimento, a base do meu trabalho é a mudança de comportamento através do autoconhecimento. Tá? Então é muito importante eu entender qual é o tipo de trabalho que melhor se adapta a mim. Segundo, se eu vou no médico, eu preciso entender o que ele está me passando aquele remédio, porque primeiro vamos curar, mas depois vamos entender. Eu estou tomando um antidepressivo, tá? Eu estou tomando um ansiolítico, eu estou tomando um antipsicótico, o que eu estou tomando? Por que esse médico me passou isso? E aí você pode discutir com o psicólogo, com o médico, para entender. Não é discutir se eu vou ou não vou tomar. Isso é outra questão. Tá? Deveres e direitos. Tem momentos que a gente não tem essa discussão. Você vai tomar, mas você precisa entender o que você está tomando.
tá? Então, o que eu posso fazer? Qual é o básico que você pode fazer em qualquer momento, tá? Você, qualquer um. Primeiro lugar, isso é real? Isso é meu? Eu consigo resolver isso? Tá? Muitas pessoas discutem se a ansiedade ela tem cura ou não. Eu acho que nós podemos, eu já tive clientes com alto grau de ansiedade que sim conseguiram se resolver de uma forma super legal. Tá, atualmente nesse período, primeiro ponto, estou muito ansioso. Taquicardia, às vezes eu começo a explicar demais, vamos à parte prática. Eu sempre brinco daquele exercício que eu chamo para vocês de SOS, que na verdade é uma mistura de TFT com EMDR, que é o quê? Mão na testa, mão no occipital e fazer o giro com os olhos, primeiro para a direita ou para a esquerda e depois para o outro lado. Fiz isso, respiro. Se o meu grau de ansiedade estiver altíssimo, eu vou ter que fazer pelo menos 5, 6 vezes. Se eu tiver com uma ansiedade baixa, é só um aperto no coração, uma vontade de chorar, 2, 3 vezes você já vai perceber que isso diminuiu bem. Segundo ponto, focar no aqui e agora. Por exemplo, essa final de semana eu passei por uma situação de uma cliente que me ligou e que ela dizia assim, mas e se fulano pegar a Covid? E se ele morrer? E se ele sofrer? Porque o problema não é morrer, o problema é que essa doença, a morte é muito difícil. E aí eu parei e falei assim pra ela, primeiro, fulano tá com Covid? Tá com sintomas de Covid? Está em contato com pessoas com Covid? Não. Então, por que nós estamos enterrando ele enquanto ele está vivo? Aí você vai dizer assim, como assim? É assim, a pessoa está viva. Ela nem pegou Covid, então ela nem morreu. Então, por que eu já vou estar enterrando ela? Por que eu vou me preocupar com a lista de convidados para o enterro? É isso que a ansiedade faz. Então, espera. A pessoa está com sintomas? Não. Então, quando ela tiver sintomas, aí eu vou me preocupar, aí eu vou levá-la no médico. Tá? A pessoa está convivendo com pessoas com Covid? Está. Então, tá. Existe algum tratamento que pode ser feito? Não, existem cuidados. Algumas pessoas dizem do tratamento, mas ainda é muito novo. Nós não sabemos praticamente nada sobre esse vírus. Tá? Ainda é tudo muito novo. Mas eu posso tomar o básico, lavar as mãos sempre, usar máscara, se necessário usar luvas, tá? Tomar um banho ou passar aqueles spray quando eu chego no pé, sabe? Tirar a roupa, trocar de roupa. Tem uma série de atitudes que eu posso ter. Mas primeiro eu preciso lidar com o que é real. Tá? Então o que eu aconselho meus clientes? É voltar a raciocinar, porque quando você entra na crise de ansiedade, você não pensa. Você já criou o pior, e o que é engraçado, ninguém cria coisa boa na ansiedade, né? Só cria coisa ruim. Só é desgraça. É o avião que vai cair, tá? É a pessoa que vai morrer, é a pessoa que nós já estamos enterrando e a pessoa nem passou mal ainda. É muito interessante. Então, primeira coisa é respirar. Tô começando a surtar, respira. Respira, tá? Só taquicardia não é ataque cardíaco, normalmente é ataque de pânico. Tá? Nós temos hoje aplicativos, médicos online que você entra em contato e que eles te dizem, tá sentindo dor aqui, tá sentindo isso. Aí eles te dão um diagnóstico, mas se for só taquicardia, normalmente é ansiedade. Outro ponto, se você precisa, tem até aplicativos, tem um aplicativo que ele chama Queridas Ansiedade, tá? Ele tá no Google Play.
Ele foi criado por uma psicóloga e ele se propõe a ensinar para o usuário como a ansiedade age e ajudar a pessoa a entrar em contato, a perceber a própria ansiedade e como reduzir. Tá? Tem apps de meditação, como de mindfulness e outros. Tá? Tem N coisas que nós podemos usar hoje. Mas o principal é eu começar a controlar o meu mental. Então, vamos lá. Quem aqui não tem ansiedade em relação ao avião? Tem gente que fala, como você não tem? É simples. Você já andou de ônibus, daquele ônibus de 2 andares, na parte de baixo? O ônibus balança tanto que o avião não balança. Aquilo ali se chama turbulência. Então, você está lá em cima, começa a balançar. Eu olho e falo, tá balançando menos que o ônibus, normal. Estamos em turbulência. Quando o ônibus balança demais, não pego tanto ônibus, mas uma vez no ano eu pego. Principalmente quando eu estava indo para Ribeirão Preto, eu criei o hábito de ir de ônibus, que era bem mais tranquilo do que dirigir 4, 5 horas. E o ônibus balança pra caramba. Então, tudo vai depender do referencial. Estou eu lá, o avião começa a balançar, eu paro, respiro e falo, é normal e natural ter medo, porque esse treco pode cair, eu posso morrer. Isso é real. Ele não está caindo, ele só está balançando. Ele está balançando pouco ou muito. Depende. O ônibus que eu peguei balançava pouco ou muito? Balançava muito, então esse daqui não tá balançando tanto. Então, é normal e natural ter medo e é normal e natural que o avião balance. Ok? Então fica tranquila. E aí eu durmo. E as pessoas ficam irritadíssimas. Calma, você dorme. Gente, o ônibus também balança. O navio balançava. Todas as vezes que eu peguei navio, o navio também balançava. O que eu faço? Eu sou racional. Eu comparo a situação que eu estou vivendo com situações similares. Então, se o ônibus balança, o navio balança, o trem balança, trem-bala balança, porque eu já peguei trem-bala e trem-bala balança. Tá? Ele parece que não tá passando, mas ele dá umas balançadinhas. Então, eu vou comparar com situações que são reais para mim. E isso me dá uma clareza. Então não tá mais nem medo. Tá bom, então é calmo. Segundo ponto, é normal e natural sentir medo. É normal e natural quando eu acho que eu não vou ter tempo, que eu fique ansioso. Então respira, vamos pegar a agenda e vamos organizar o nosso tempo e o que nós temos que fazer hoje. Por exemplo, antes da live, a minha secretária me deu 3 missões. Eu já resolvi 2. Tá? Quando eu terminar a live, eu vou atender uma cliente e vou resolver a 3ª. Se eu começasse, ai meu Deus, não vai dar tempo. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Esquece, eu já teria entrado em ansiedade e não teria feito nenhuma. Outro ponto, quando nós falamos, então vamos lá, exercício do SOS, acolher que é normal e natural ter medo, é normal e natural diante dessa situação eu ficar ansioso. Respirar. Por quê? Porque eu diminuo o meu fluxo sanguíneo. Respira. Não consigo meditar, tá? Aí vão procurar uma ajuda especializada. Regina, eu tô num ponto que eu não quero falar sobre isso, eu só quero dormir, eu só quero diminuir. Ok, vamos procurar um psiquiatra, porque o psiquiatra é o único que pode normalmente medicar, tá? Quando nós falamos nesse ponto. Eu não quero ficar dependente de medicamento, tudo vai depender de você. Se você for lá, medicamento é igual tradutor, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, eu, Regina, eu tenho uma deficiência no meu DNA que me faz ter uma deficiência de ferro. Então, eu não tenho, minha ferratina vive no pé. A ferratina provoca o quê? Ela provoca anemia. Uma pessoa com anemia, se não souber que está com anemia, tem todos os sintomas de depressão. Você não quer sair da cama, você não tem energia, você não tem vontade, você tem a impressão que tem alguém te amarrando na cama. Eu já sei disso, então eu sei que normalmente eu tenho que tomar ferro. Pronto. Mas se não for esse o caso, se não for físico,
tá? É igual o tradutor. O que eu quero dizer com isso? Você usa o tradutor, e o remédio tem que ser isso. Você precisa ir viajar urgente. Você não fala o idioma daquele país. Vamos para a China. Não falamos mandarim e nenhum dos 8.000 dialetos de lá. Nós vamos contratar um tradutor. E nós vamos tomar o medicamento por aquele tempo, por aquele período, tá? Ou seja, nós vamos ter um tradutor durante o período que eu estou lá. Eu decidi viver na China. Eu vou ter que fazer mandarim, senão eu vou ficar dependente do tradutor minha vida inteira. Entendeu? Decidi casar com um chinês e viver na China. Ou eu falo mandarim ou o dialeto que ele faz, eu vou precisar de um tradutor 24 horas por dia. Ou seja, eu tô com uma crise de ansiedade, eu comecei o medicamento. Eu não busco terapia, eu não busco mudar meu estilo de vida, eu não busco ter qualidade de vida, eu não mudo a minha alimentação. Eu não mudo a loucura que é a minha vida profissional. O que vai acontecer? Eu vou precisar de remédio para o resto da minha vida. Não vai ter saída, entendeu? É muito importante essa clareza, tá? É importante para quem tem crise de ansiedade, primeiro, fazer exercícios. Se não fizer diários, tá? Diariamente, fazer pelo menos 3 vezes por semana. 2 vezes é para inglês ver, já descobri isso, tá? Ter uma alimentação balanceada, mas mais do que balanceada, equilibrada, de boa qualidade, é comer em paz, é sentar para comer, é parar, não é comer assim, lendo, tá? E-mail, lendo WhatsApp, às vezes eu faço isso e não é indicado, não todos os dias. Normalmente eu paro, eu pego minha comida, eu sento e aí eu vou comer, degustar a comida. Dá tempo do organismo vivenciar. Parar de falar mal de si próprio. Ai, eu sou muito ansioso. Ai, eu nunca vou sair da ansiedade. Ai, porque todo mundo da minha família é ansioso, então eu sou igual. Não precisa pertencer pelo negativo. Ter um tempo de sono. Não estou conseguindo dormir. Vamos ver por que eu não estou dormindo. Eu tinha uma cliente que não dormia e que, na verdade, ela teve que usar aquele aparelho CPAP, eu acho que é o nome CPAP, que ela não consegue respirar durante a noite. Então, automaticamente, o sono dela era terrível. E isso se refletia no físico. Cansaço, falta de energia, baixava a parte imunológica. O sono ele é muito importante, tanto para emagrecer como para ter bom humor. E como para ter uma boa saúde mental, tá? Fazer técnicas de relaxamento. Na hora de dormir, coloca um mantrinha, um mantra, coloca uma música de relaxamento, sabe? Respira, cria um ritual do sono, tá? Tenha uma religião, não precisa, eu não sigo religião. Tenha a sua religiosidade, tá? Tenha períodos de lazer, transe. Isso daí diminui muito, dá um calor, abrace a pessoa que é possível abraçar, porque hoje até para abraçar a gente tem que tomar cuidado, né? Senão a gente abraça e leva junto um Covid junto, tá? E faça terapia. Você pode fazer a terapia, tá? O que eu disse, tradicional ou não tradicional, mas faça um processo de autoconhecimento. Isso é muito, muito importante. Bom, eu não sei, daqui a pouco, pelos meus cálculos aqui, tá? O Instagram adora me expulsar, porque eu gosto de falar. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão que é a ansiedade? Como nós podemos controlar? Revisando rapidinho, podemos fazer o SOS. Foca onde tá, tô sem respirar, tô com vontade de chorar, foca na sensação, faça pelo menos 1, 2, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, respira profundamente, tá? Vê como ficou, faz de novo até zerar, zera. Se não zerar nas primeiras 3 vezes é porque teu grau de ansiedade está muito alto. Segundo, vamos criar o hábito de fazer exercício. Regina, odeia exercício. O que você gosta de fazer? Gosta de dançar? Gosta de caminhar? O que você gosta de fazer? Busque algo. Exercício é uma coisa para movimentar o seu corpo, tá certo?
Vamos cuidar da alimentação, porque hoje nós sabemos que isso faz diferença, tanto na nossa pele, na nossa beleza externa, quanto interna. Tá? Vamos cuidar do nosso sono, vamos avaliar. Eu uso o iPhone. O iPhone ele tem um controle onde o meu relógio lá para despertar, ele tem uma teclinha lá chamada saúde e que eu faço um controle de quantas horas eu dormi por dia, por noite, né? Não por dia, porque durante o dia eu não, pelo menos não tenho hábito. Eu tenho um aplicativo chamado ePacer. Pacer, eu acho. P-A-C-E-R. Pacer. E que eu controlo quantos passos eu dei por dia. E aí eu tenho eu tenho uma noção se eu caminhei menos ou mais naquele dia. Tá? Técnicas de relaxamento. Eu sempre, nesse período agora, eu tenho dormido usando o quê? A frequência 741. Eu coloco ela bem baixinha e coloco sem repetição, porque ela toca 1 hora ou 3. Eu mudo sempre. Por quê? Porque ela limpa o campo energético e o quarto de todas essas toxinas, pensamentos negativos. Eu gosto muito de frequência. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu tenho a minha religião, a minha religiosidade, ou seja, toda noite eu rezo, toda noite eu agradeço pelo dia que eu tive, sabe? Agradeço por tudo de bom e por tudo de bom que vai vir no dia seguinte. De manhã a mesma coisa, eu agradeço pelo dia que eu votei, por tudo que Deus tem me dado. E uma vez por semana, 1, 2, eu faço terapia. Por que 1, 2? Porque uma eu faço mais tradicional, e uma eu faço mais alternativa. Faço reiki, e aí eu vou variando. E principalmente, toda vez que alguém me traz uma situação, a minha primeira pergunta: isso me pertence? Isso é meu? Não, não é meu, então eu não vou pegar. Segunda pergunta: eu posso fazer alguma coisa para resolver? O que eu posso fazer? E aí eu vou fazer. Não, não posso. Então eu vou colocar na mão do universo, na mão de Deus e deixar que ele resolva. Eu vou ligar para quem pode resolver. Terceiro ponto: eu vou me preocupar com isso quando for real, tá? Isso não significa que eu não faça, que eu não faça planejamento, eu não tenha sonhos e tudo mais, mas eu estou dizendo, vamos lidar com o que é real. Tá? A Marinês diz, foi muito esclarecedor, amei, muito obrigada, eu fico feliz de ter trazido um pouco mais de luz sobre esse assunto. A Ana Temperini, adorei essa live, maravilhosa, muito obrigada, e eu adorei passar essa 1 hora com vocês, embora eu adoraria que nós estivéssemos realmente juntas ou juntos para poder trocar e conversar. Às vezes ainda me sinto meio maluca falando sozinha aqui, mas como vocês falam exatamente, vocês me dão um ok, me dão um toque, isso ajuda bastante. Bom, obrigado, Pércio de Show, eu agradeço a cada um. Na quarta-feira nós vamos estar com uma nova, toda quarta-feira às 3 horas nós temos uma live. Agora em agosto nós vamos fazer, na primeira semana, dedicar aos homens, então nós vamos fazer lives dedicadas aos homens e aos pais, tá? E vamos falar muito sobre o papel do homem, o papel do pai na constelação, tá? E depois nós vamos fazer aí 3 semanas falando sobre como foi a questão do curso de deusas e trazendo as pessoas que participaram no bastidores para compartilhar com vocês. A Juliana, já estou atendendo online, presencial e online, tá? Qualquer coisa manda um WhatsApp pra gente. Um super beijo para todo mundo. Vejo vocês na quarta-feira. Beijos para todo mundo e até quarta.